Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Transgressão Podcast. Desta vez estamos aqui com o Kenji, daqui a pouquinho ele vai se apresentar. Que bom, né? Aproveitando um pouquinho dessa introdução, né, enquanto o pessoal chega, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Atualmente eu sou funcionária da Accenture, que é a maior é a maior empresa de consultoria do mundo. Me formei pela Microsoft, foi a própria Microsoft que me indicou, né, para essa vaga da Accenture, sou como analista lá. Tenho faculdade de administração, tenho 2 cursos técnicos em edificações, tenho um livro publicado chamado Paradoxo 3 de Novembro, do qual eu já fiz um videozinho aqui no canal, né, com a fotinha da Erika Hilton com o meu livro, né, ela já leu, um dos meus principais orgulhos. Faço divulgação científica aqui neste canal, né, estou republicando vários vídeos, enfim, tem uma vasta história. E o Kenji também, né? Então, por favor, Kenji, você poderia se apresentar pro pessoal? Olá a todos, olá Bruna, olá chat, tudo bem por aí? Bom, eu por muito tempo fui Normose, Normes, Normando, alguém ainda anônimo na internet, e depois passei a ser também outra identidade do eu, que é Kenji, quem de fato sou desde que eu nasci. Sou historiador e há quase, sei lá, muitos anos que eu estou com Normose, produzindo vídeo ensaio de história, psicologia, filosofia, tudo que está em volta das ciências humanas, pensando sobretudo nas frentes sobre estética, arte e o poder da política dentro disso tudo, sobre a nossa constituição da comunicação em afetos e essas coisas do tipo, são os temas que gosto de falar e imagino que são as coisas que vamos conversar por aqui. Então, obrigado pelo convite. Desculpas públicas pela demora, pela data para a gente conseguir se encontrar nos bastidores na correria da vida, mas é o que é, não é mesmo? Que bom que pelo menos deu certo. Imagina, Kenji, esses imprevistos acontecem, né? Daqui também eu acabei também ficando doente. A luz acabou, gente, a luz acabou. O Kenji me ligou aqui no meu WhatsApp e eu no escuro com uma luz improvisada. Que só a minha só a sala de casa estava com as luzes pegando, né? No caso, as tomadas, né? Então, enfim, né? A gente faz nossas gambiarras e foi melhor desmarcar, tá tudo bem, todo mundo tá bem. Bora lá, vamos para a primeira pergunta. O que você tem a dizer, Kenji, sobre questão da nossa união enquanto esquerda? Você acha que a união faz a força? Você acha que é possível a gente se aliar e poder fazer diferente, né? Poder fazer à frente a essa direita, a bublé das ideias, principalmente a extrema-direita? Uhum. Bom, acho que o princípio norteador do campo da esquerda, apesar das suas milhares de diferenças, sejam elas estratégicas, de visão de mundo, etc e tal, se tem alguma coisa que une essas frentes diferentes, é uma universalidade, um combinado social, um pacto de que estamos, somos e pensamos pela coletividade, certo? Ou seja, de que somos colocados num projeto individual, de isolamento, e que esse projeto gera uma certa alienação para com o todo, e que a forma de retomar e olhar a sociedade como ela é através dessa ideia da coletividade, da união e assim por diante. Então, o clichê do união faz a força é nesse sentido, né? E acredito que o meu grande esforço nas redes sociais, na minha posição enquanto canal Normose, enquanto comunicador e tudo mais, é fazer algo que eu sempre fiz enquanto indivíduo, enquanto cidadão, sei lá eu, de promover encontros, união, ligação de pessoas e essa coletividade agora enquanto produção de conteúdo, né? Porque acredito que são nesses encontros que estão as saídas do projeto de isolamento e descentralização que nós vivemos dentro de um capitalismo tardio, de redes sociais, assim por diante, né? Então, eu sou muito
muito partidário do União Faz a Força para guiar a minha luta, meus caminhos e tudo mais, né? Uhum, ótimo. E eu fiz essa pergunta, né, justamente pensando em muito na Brasil Parasita, né? Fiz parte, né? Você foi um das principais mentes, né, por trás dessa organização, né? E o quão importante é justamente a gente fazer essas pontes, né? A gente achar que a gente está sozinha na nossa produção de conteúdo, que a gente vai crescer sozinha e tal, grande engano, né? A direita, ela faz propaganda, tipo, né, de um produtor para outro, o tempo inteiro eles estão fazendo isso. O tempo inteiro. E a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Precisa fazer isso também, né? A gente precisa dar nome para os nossos e justamente, né, tentar se unir ao máximo, né? É o que eu estou tentando fazer hoje, né, com esse projeto, né, que acabou virando um podcast, né? Porque eu não posso resumir, né, algo que eu tenho em muito para mim, né? É uma crítica até que eu tenho a vários produtores de conteúdo de identidades marginalizadas, de resumir toda a sua produção de conteúdo às suas identidades marginalizadas. Por exemplo, não falo apenas de transgeneridade, eu não falo apenas do espectro autista, eu não falo apenas sobre gagueira, porque eu sou muito mais do que isso. Sou isso também, mas muito mais do que isso, né? Perfeito. E muitas pessoas têm o que somar, né? Todo mundo tem o que somar, né? É algo que eu defendo muito aqui. Todo mundo tem que somar. Não precisa ter graduação, não precisa ter mestrado, doutorado, não precisa. A gente tem nossa vivência, a gente tem nossa história, né? Então é até uma frente que eu tenho também, né, para quem acha que a classe trabalhadora não tem identidade. Não, ela tem. E justamente essas identidades em muito que colocam os nossos corpos em marginalidade. Eu não sou rica por, por ser uma pessoa trans, autista e gaga, né? Não é um privilégio ter tantas bandeiras, né? Então, enfim, acredito que é importante sim a gente falar das identidades, mas falar principalmente da questão do capitalismo, né, de como isso se intersecciona, né. Enfim, vamos partir para a próxima pergunta, ou você tem mais alguma coisa a considerar sobre esse assunto, Kenji? Não, eu penso que até daqui mais para frente, eu acho que vale a gente falar. Daqui a pouco imagino que a gente vai falar um pouco também sobre o 6 por 1, e daí eu acho que vou retomar um pouco essa parte sobre uma certa cilada que eu vejo o discurso caindo sobre, na verdade, quase um desejo por assim que der jogar todo o discurso das identidades fora, se esquecendo que, por exemplo, no 6 por 1 são recortes de pessoas com bastante identidade que puxaram esse projeto, mas a gente já vai falar disso. Antes da gente passar só, eu acho que vale, assim, POC a Brasil Parasita nasce dentro dessa ideia mesmo, da construção de coletividade e de um vislumbre de um futuro, que ainda não é, ecossistema dos campos, do campo das esquerdas, apesar das suas diferenças, ou melhor dizendo, a partir e calcado nas diferenças, né, que tem sido uma dificuldade histórica do nosso campo, que é conseguir este, este foco e produzir coletividade por causa e pela diferença. Então, até bastante importante isso que você falou, no sentido de que eu sou só mais uma das pessoas que puxou a Brasil Parasita, porque a gente, entendendo essa problemática, propôs, é claro, uma organização que precisa ter algumas funções, porque senão fica todo mundo falando, ninguém faz nada, então tem algumas funções deliberativas, mas ela também se organiza nesse sentido de serem muitas vozes, amplas vozes, porque também é essa a forma de construção de mundo paralelo que a produtora conseguiu propor, de um país paralelo que consegue, então, ter uma diversidade de programas, uma diversidade de estética, uma diversidade de discursos dentro do mesmo campo, e aí a Brasil Paralelo como uma aglutinadora, né? E aí, nesse sentido, consegue produzir, então, esse ecossistema. E dentro do nosso campo também, a gente é levado pela própria forma que a plataforma se desenha, que os algoritmos são colocados, pela organização do modo trabalho
da sociedade capitalista tardia que a gente está vivendo, a ficarmos descentralizados, pensando no meu canal, o meu sucesso, o meu crescimento, e esquecendo uma perspectiva de cena. Uma perspectiva de cena não só por aquilo que a gente estava falando da coletividade, mas também pela questão do hábito, a questão de que a extrema-direita consegue capturar esse sujeito para ter o hábito de consumir esses tipos de conteúdo. E a gente descentralizado, trabalhando só no meu, esquece da criação dessa cena que também tem, que não corresponde a uma lógica, que não precisa corresponder a uma lógica de competição, que é o que a gente normalmente é levado a reproduzir, né? O meu canal vai ter views em detrimento ao seu canal não ter, quando não é assim que funciona, quando não é uma lógica de soma zero, é uma lógica de cena. Eu passo a consumir mais canais quando eu tenho uma cena e aquilo me faz navegar por muitos canais, e também ultrapassa os limites, porque também dentro das nossas identidades e dentro da forma de comunicação que cada um de nós escolhe, nós temos determinados públicos-alvo, e não é um problema ter públicos-alvos, que quem fala para todo mundo não fala para ninguém, mas também é sabedor de que é preciso falar para todo mundo. Como é que você faz isso? Aumentando a diversidade, a pluralidade dos canais para falar com os diversos tipos de pessoas. E aí digo aqui diversidade e pluralidade, não só dentro da lógica das nossas identidades de minorias de poder, mas também na recuperação dessas identidades hegemônicas de status quo. O que eu estou querendo dizer com isso? A importância de ter um Clayson, que é um homem cinquentão que está falando com pais e mães de família, que nós e nossas identidades, infelizmente, ainda estamos num estágio de comunicação que as pessoas esbarram, porque o cabelo é de um jeito, porque o gênero é de outro, porque sei lá por quê. E aí o mais importante do que nós é a mensagem, portanto, faça necessário. Então, a ideia da Brasil Parasita é essa, ao mesmo tempo, já falei isso publicamente algumas vezes, há uma problemática intrínseca que não é do nosso projeto, mas do próprio funcionamento da rede, que é como suplantar o abraço a essas minorias, a participação dessas minorias de poder, que vão tomar mais porrada proporcional dentro do projeto. Não por causa do projeto, mas por causa da forma como que as outras pessoas se desenham na rede. Então, como é que nós, e também isso foi um esforço muito grande nosso de bastidor, de ter um jurídico, de tudo mais, para que, porque é um problema. E não, por exemplo, algumas das pessoas que participaram só de bastidor, alguns canais, por serem pertencentes a uma dessas minorias de poder, ficaram com medo de ir para cima e bater na Brasil Paralelo. Daí quando vem uma crítica externa, bom, mas não tem muitas minorias falando. De fato, isso é um problema que a gente quer tentar aumentar na próxima, mas existe um componente que não é só enfiar as minorias lá dentro para poder ter cota e representatividade e falar, nosso projeto é maravilhoso. Existe algo maior. E que muitas vezes um projeto pequeno como o nosso não tem a capacidade mesmo de conseguir abraçar essa demanda com a segurança que ela exige. Porque para isso você precisa ter um jurídico estruturado e tudo mais, coisa que a gente conseguiu ter numa pequena escala, mas numa larga escala isso exige um outro tipo de preparo. Por isso até do aumento da cena, enfim, acho que coisas nesse sentido. Ainda sob a ideia de união faz a força, que aí tá bom, maravilhoso, bonito, mas tem umas questões mais sutis para a gente pensar dentro dessa ideia, né? Perfeito. Vou só fazer um complemento rapidinho para a gente ir para a próxima pergunta, né? Eu mesma tive uma imagem minha extremamente atacada, né? À época no Twitter, nem acabei nem voltando para lá, né? Twitter voltou, mas não estou no Twitter, gente. E foram 30 mil mensagens. E eu sei que tudo ali é de ataque, porque eu rolei, só ataque. Então, realmente, né, a gente fica com um alvo nas costas, a gente já tem esse alvo nas costas normalmente, né, então o que torna, na verdade, tudo mais difícil, né, a gente não pode naturalizar essas coisas, né, e realmente também, né, identidade por identidade, tem pessoa preta, né, que a própria Brasil Paralelo usa para ser racista, né, tem pessoas trans que são pessoas extremamente transfóbicas, tem pseudos aliados que não são os nossos aliados, então é preciso ter
critério. E sim, a gente tem que ter critério, gente, né. Tem gente que acha: "Ah, é só colocar". Não, não é só colocar, tá. Isso daí a gente cairia muito na questão identitária, né, e não na questão política em si, né, de uma politização de fato. E da valorização das identidades, porque ela é importante, só que com essa crítica colocada, né, é isso. Exatamente.